Princípios básicos da entrega. Então, há 4 princípios que são fundamentais na entrega da pregação. O primeiro é a oração. Oração. E a oração, como a gente tem falado, é antes, é durante e é depois da entrega do sermão. Você ora antes de pregar, você ora enquanto está pregando e você ora depois de pregar. E eu confesso que essa experiência é bem comum. Às vezes você está no meio de uma pregação, que você está cansado, em que você está percebendo que as pessoas não estão entendendo, em que você já queria ter terminado. E isso acontece muito comigo às vezes. Mas o conteúdo precisa ser dado. E ali naquelas pausas para a água, Senhor, me ajuda, porque eu não aguento mais. Isso aconteceu comigo há alguns domingos já, em que às vezes o assunto que estava por vir era muito difícil, do próximo tópico. E você sabe que vai ser muito difícil. Você sabe que vai despertar algumas pessoas, vai cutucar algumas pessoas. E a oração durante também é muito bem-vinda. Aquela oração estilo Neemias, né? Que é de 10 segundos em espírito ao Senhor, enquanto você está fazendo alguma coisa ali. Então, orar antes, orar durante e orar depois. Eu tenho alguns artigos, vou compartilhar com vocês ao longo dessa semana sobre o que fazer depois de pregar, né? Vocês vão ser muito tentados a alguns pecados após a pregação. Daqui a pouco a gente fala sobre o pós-pregação, tá? Oração. Segundo passo, revisão. Revisão. Releia o texto bíblico. Você já terminou de preparar o seu esboço, não foi pregar ainda. Já está tudo feitinho. Separe um tempo para ler de novo o texto. Não o texto do seu esboço, o texto bíblico. Certifique-se de você entendeu ele mesmo. E aí depois, leia o seu esboço também. Anote, talvez é nessa hora em que você vai tirar. Não, isso aqui não vale a pena falar. Isso aqui vale a pena. Olha, eu não tinha pensado nisso. É sempre bom revisar a mensagem. Eu normalmente faço isso algumas horas antes da pregação no domingo. Né? Naquele cafezinho da tarde, sento e reviso. E ali às vezes muita coisa surge nova ali, porque a mensagem está maturando na minha mente, né? Então é bom você fazer isso. Se puder fazer mais de uma vez, melhor ainda. Dá uma revisada no seu sermão, né? Em terceiro passo, aí você prega. Aí é a pregação. Você sobe no púlpito, não em cima do púlpito, mas você vai atrás do púlpito e ali faz fogo cair do céu. Você diz, raça de víboras. Você diz, Jesus te ama. Você prega aquilo que você preparou e apresenta da melhor maneira que você pode fazer, na dependência do Senhor. E aí, por fim, é a avaliação. Avaliação. Desde já eu quero alertar vocês de que algumas coisas acontecerão logo após vocês dizerem amém e forem se sentar para serem avaliados. Na verdade, vocês vão ficar aqui ainda. A gente vai dar uma cadeirinha para você sentar, para você não desmaiar. Vai ser uma coisa rápida, vai ser de 5 a 10 minutos. Mas você vai encarar as pessoas a quem você pregou. E elas não vão simplesmente avaliar o todo que aconteceu com você. Eu vou dar um guia para a gente avaliar. Então eles vão tentar anotar, por exemplo, deu contexto? Deu contexto. Trabalhou a urgência? Trabalhou a urgência, eu ouvi a urgência aí. Teve uma grande ideia, deu para entender que ele pegou a ideia do texto. Ele trabalhou estrutura, ele aplicou, pelo menos teve uma aplicação, eu lembro qual aplicação era. A gente vai estar ouvindo e vai estar avaliando isso. Porque a gente quer ajudar a pessoa que está pregando. Depois disso a gente vai pegar a folhinha e vai entregar para ela vai levar para casa. E lá em casa ela vai ler aquilo lá, aquelas avaliações. Talvez. Constrangimento. Vão ter dicas, talvez, olha, você poderia melhorar isso. Talvez você diga publicamente, talvez diga só no papel. Às vezes o papel aceita qualquer coisa. O papel aceita qualquer coisa, né? Às vezes é mais fácil falar no papel. Mas nós vamos ouvir críticas, e nós ouvimos. Nesse momento, você tem que saber que você vai ouvir críticas negativas, talvez mais negativas, mas também haverá críticas positivas. Alguma coisa você vai fazer de certo. Porque você está um bom tempo já treinando, né? Você está um bom tempo estudando sobre. Pelo menos a leitura do texto você vai fazer certo. Pelo menos ler o texto eu acho que você vai fazer.
Se lê o texto, já tem ponto positivo. E essas críticas são boas. E agora a tentação que vai ocorrer com vocês é ou do orgulho, de eu fui muito bem. E talvez você receba muita crítica positiva, e isso piora a situação. Ou de se autodepreciar e dizer, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Tá vendo? Eu falei que ia dar errado, eu não sirvo para esse negócio. Você vai ser tentado também a se autodepreciar. Como pode ser tentado também a querer devolver as críticas. Ah, mas e você? Pensa que é quem? Você acha que você fala melhor que eu? Daqui a pouco é a sua vez, aí você vai ver, eu vou te avaliar também. Essa autodefesa. Então nós temos que lutar contra essa tentação, e eu vou colocar um artigo para vocês no grupo sobre isso. O que fazer depois de pregar. E é importante que a gente ouça críticas, né? Existe uma linguagem pastoral de que na segunda-feira, que normalmente é folga do pastor, ele tem uma mini depressão. Porque o domingo é muito intenso. E é bem cansativo pregar. É cansativo o domingo. É o ponto alto da semana de um pastor. E aí quando chega a segunda-feira, vem tudo aquilo que passou no domingo na mente dele. E aí? Às vezes ninguém falou nada sobre o sermão. E isso é pior ainda. Porque você fica pensando, será que o pessoal entendeu? Como eu me saí? Como foi? Às vezes as críticas são muito positivas. E aí a depressão é o inverso. Tende ao orgulho na segunda-feira. Às vezes as críticas são muito pesadas. E aí na segunda-feira parece que o dia está nublado o dia inteiro. Vocês vão ter a segunda-feira de vocês. A segunda-feira de vocês vai ser o domingo. Vocês vão pregar no sábado. Vocês vão experimentar um pouquinho do que é a vida de um pastor, de um presbítero, que prega. E é isso. Nós somos humanos, nós somos falhos, e nós precisamos de crítica. E é importante que a gente aprenda a lidar com isso. Então, ouvir avaliações, principalmente tem que ouvir de todo mundo, mas ouvir de pessoas que nos amam. E tem uma pessoa que para aqueles que são casados, a pessoa mais gabaritada para te avaliar. Quem que é? A sua esposa. Sua esposa vai contar quantas palavras erradas você falou. Vai contar. Talvez ela não vai ser tão técnica no esboço, mas ela vai falar, você demorou demais. Você demorou de menos, foi muito rápido. E aquela piadinha que você deu lá não teve graça nenhuma. Você falou da gente, você falou de mim, falou da minha mãe. Por que foi citar minha mãe na pregação? Enfim, a esposa é ferramenta de Deus para essa avaliação, e você tem que ouvi-la. No caso de quem não é casado ainda, ouve a mãe, ouve o amigo, mas você tem que ouvir. Tem que ouvir porque as avaliações sempre são muito bem-vindas. Nos ajudam. O Augustus Nicodemos pregou, acho que na última conferência da Fiel, que teve presencial, e assim, ele pregou uma mensagem fantástica. Se não me engano, era no Salmo 139. E foi assim, é muito legal. Você pode procurar no YouTube, é muito boa mesmo. E aí o pessoal começou a exaltar ele Tá baixo o micro. Salmo 139, foi na conferência da Fiel. E aí o pessoal começou a comentar no Twitter, no Instagram lá, e enchendo a bola dele no canal dele, né? Nossa, glória a Deus pela sua pregação e tal. Aí a esposa dele foi lá e comentou embaixo. E disse assim, abaixa a bola aí, Nicodemos, porque segunda-feira você volta para casa. E se as pessoas te conhecessem como você é em casa, elas não estariam te enaltecendo tanto. E aí ele foi, tirou um print e ele postou na página dele. E a esposa exatamente faz isso. Se o marido, ao pregar, está se sentindo lá embaixo, ela vem e levanta. Mas se ele começou a levitar, como um balão cheio de ar, ela traz de volta e estoura esse balão e fala, fica aqui, seu lugar é aqui. Não é nem lá embaixo, nem muito lá em cima. Você está aqui. E a esposa é crucial para isso. E o Senhor abençoa aqueles que têm uma esposa que se dedica a fazer isso. Vamos para o segundo tópico, que é a leitura das Escrituras. O modo como o pregador ele enfatiza as palavras, interpreta os diálogos que há no texto bíblico, e até mesmo como ele segura a Bíblia dele, dependendo da maneira, do palco onde ele está pregando, a maneira com que ele segura a Bíblia comunica, tudo comunica alguma coisa. Tudo que a gente faz no púlpito vai comunicar alguma coisa. Por exemplo, conheço um pregador, não só o famoso, tem um famoso que vocês já estavam chamando de herege aí, o pessoal teve um problemão aí.
na internet. Mas conheço um pregador que é meu amigo. E que ele tinha o costume, eu acho que ainda tem até hoje, mesmo depois de a gente dar várias críticas, de que ele, quando prega sem púlpito, ele abre a Bíblia, ele lê o texto bíblico. Quando ele termina de ler o texto bíblico, ele fecha a Bíblia, bota a Bíblia debaixo do sovaco aqui e sai falando. E para ele é costume, porque ele sempre fez isso. Mas isso também comunica alguma coisa. O que isso poderia comunicar? Talvez para alguns pode comunicar falta de respeito. O que mais pode comunicar? Eu fechei a Bíblia. Fechei, o que eu vou dizer agora é o que eu vou dizer. Então assim, dependendo de quem está ouvindo e de quem está interpretando aquilo, pode soar de alguma maneira. Então tudo que você faz, você precisa saber disso, vai comunicar alguma coisa. Talvez para alguns tanto faz, pode colocar aí, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Para outros talvez não, olha, eu acho que ele não está dando tanto valor à Escritura como deveria dar. Então você tem que saber que isso vai acontecer. E a maneira com que você lê a Bíblia também comunica. Não só o jeito que você lida com o livro. E eu lembro de um pregador, na minha infância, que enquanto ele pregava, para chamar a atenção das pessoas, ele pegava a Bíblia dele e jogava no chão. E aí naquele palco de madeira fazia um barulhão, bum! E aí aqueles que estavam dormindo, viu, acordava na hora. E aí, ele jogou a Bíblia no chão! E aí chamava a atenção do pessoal, ele pegava a Bíblia, tá vendo, isso aqui é um livro. E você faz isso com a Bíblia quando você não lê ela, quando você não obedece e tal. Então ele já dava uma aplicação. Comunicava alguma coisa. Tudo comunica. Tudo comunica. E a gente tem que estar ciente disso. A gente não dá para controlar como as pessoas vão reagir, mas a gente precisa saber que elas vão reagir de alguma maneira. Né? Então, a leitura, que é a minha ênfase aqui, ela comunica também algo. E o Nicodemos tem uma citação no livro dele que diz assim: a leitura bíblica é a parte mais importante do seu sermão. A leitura bíblica é a parte mais importante do seu sermão. E por quê? Porque é o momento em que Deus está falando. O resto é você tentando explicar Deus. Tentando explicar o texto para as pessoas. Mas é você. E você é um pecador, você é falho, você vai errar. Quando você só lê o texto, é Deus falando. É Deus falando. Por isso que essa é a parte mais importante. E tem algumas dicas para que você aplique a leitura, que você faça a leitura de uma maneira mais saudável possível e com menos ruídos na comunicação. São 7 princípios, 7 dicas aí. A primeira é interpretação. Leia a Bíblia interpretando o que está sendo lido. Então, deixe que a sua voz, ela transmita aquilo que o autor queria transmitir. Por exemplo, você está diante de um texto que precisa de uma expressão facial. Um texto de exclamação. Não dá para você ler assim. Você precisa, na sua face, ter a expressão de exclamação. Entonação vocal. Na hora em que aquela palavra é dita de forma dura no texto, você engrossa a sua voz. Na hora em que é mais branda, você abranda a sua voz. Então, você precisa interpretar. Não ser espalhafatoso a ponto de chamar mais atenção para a sua interpretação do que para o texto, mas de alguma maneira você precisa transmitir o que o texto queria transmitir para os seus ouvintes. Então você está lendo o texto, e não é a primeira vez que você está lendo esse texto. Porque se é a primeira vez que você está lendo esse texto, em voz alta, você estudou mal. O nível de leitura que você pode e deve ter, antes de pregar, de tanto que você estudou o texto, é quase de decorar o texto. Você talvez não vai decorar literalmente palavra por palavra, mas você lembra a sequência do texto, porque você gastou tempo estudando o texto. Você gastou tempo estudando aquilo ali. Um advogado, com o passar do tempo, acaba decorando leis, acaba decorando cláusulas. Um professor decora o seu material. Chega um ponto que ele não dá mais aula com o material, porque ele lembra tudo. E se você gastou tanto tempo, pelo menos 3 meses lidando com o livro de Jonas, é natural que você se lembre de muita coisa do livro de Jonas, de cor. E eu sei que lembram. Vocês falam isso, eu percebo. Então,
você lê interpretando porque você conhece o texto, você não está na primeira vez lendo o texto, né? Segunda dica, leia com naturalidade. Naturalidade. Então, apesar de interpretar, e você deve interpretar o texto, você tem que tomar cuidado para não encenar uma peça de teatro no púlpito. Você não foi chamado para uma peça teatral, foi chamado para pregação, né? Então, não seja tão dramático a ponto de chamar mais atenção do que o texto. O texto tem que chamar atenção, não você, né? Na sua leitura bíblica. Daqui a pouco a gente fala sobre vestimenta, gestos, essas coisas. Então, a leitura bíblica tem que chamar atenção para o texto. E não para, nossa, ele lê esquisito, né? Diferente do jeito que ele lê, né? Não, ele lê o texto do jeito que tinha que ser lido o texto. Que seja essa a impressão das pessoas. Terceiro, leia com ênfase. Enfatize as palavras e as frases que o autor enfatiza. Então dê ênfase a conjunções. Por exemplo, quando a palavra mas aparece numa carta de Paulo, é crucial a palavrinha mas em muitos dos textos de Paulo. E nessa hora você tem que mostrar o quanto aquilo é crucial. Um mas, um porém. Verbos que são importantes, destaque os verbos. Repetições, tem palavras que se repetem no texto de propósito, e a gente percebe isso em Jonas. Veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai até Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Não foi isso que nós lemos no início do livro de Jonas? Se dispõe para Tarsis. Dispõe-te, ele se dispõe, mas não para fazer o que Deus mandou, para fugir. E você ressalta isso enquanto está lendo. Aí chega lá no capítulo 3, novamente, segunda vez, veio a palavra de Deus a Jonas, filho do profeta Amitai, dizendo: dispõe-te e vai até Nínive. Jonas se dispôs. Jonas foi até Nínive, Jonas prega. Então você está enfatizando palavras que estão claramente sendo enfatizadas pelo autor. E você precisa fazer isso na sua leitura. Muitas vezes você precisa lembrar que as pessoas que estão ouvindo, apesar de que a gente divulga o livro que vai ser pregado, o texto que vai ser pregado, muitas vezes aqui a gente faz isso, com antecedência, muitas pessoas não se preparam para a pregação. Deveriam vir já com as dúvidas na mente, deveriam ter estudado a passagem. A pregação não é só um trabalho do pregador, é um trabalho de quem ouve. E as pessoas se aproveitariam muito mais de um sermão, que a gente sabe, vocês perceberam, gasta-se mais de 10 horas na preparação de um sermão. Mas se prega em 1 hora, no máximo, em média. Então, um trabalho de 10 horas, você vai aproveitar só 1 hora. Que você trabalhe também durante a semana, leia o texto durante a semana. Faça perguntas para o texto. Se o pregador não responder, depois procura o pregador e diz: você não respondeu esse problema aqui. Então, claro, esse parece que é uma utopia, né? Parece que é um sonho. Eu gostaria de ter esse sonho realizado como pregador. Mas a maioria das pessoas vai ter contato com o texto pela primeira vez quando você lê o texto. Elas podem ler o texto sem ênfase, porque elas não estão familiarizadas com o texto. Você não. Você está familiarizado. Não tem como você não dar ênfase para o texto, porque você estudou o texto. Quarta dica: fluência. E o que é a fluência? É você respeitar os acentos e as pontuações. Gente, mas o que tem de gente que não respeita a pontuação? Que engole vírgula, engole tio, acento circunflexo. A crase é quase que ignorada. Sabe a crase, o que é? Aquele acento que é para o lado de cá. E quando você lê, não é a crase, é a crase. Eu coloquei ela aí, ela não funciona nesse contexto, mas é como se tivessem 2 As quando tem aquele tracinho, o acento circunflexo. Para o lado esquerdo, né? Então, poxa vida, mas eu tenho dificuldade com o português. Isso não é desculpa, porque você tem tempo de se preparar. Você consegue ouvir esse texto sendo lido na internet. Procura o Cid Moreira lendo. É facinho, né? Você consegue encontrar. Os aplicativos, o pessoal divulgou um aplicativo no grupo aí, que lê o texto. Então leia, e leia junto com o autor, junto com o narrador ali.
Você vai perceber aqui, eu preciso parar, porque aqui tem uma vírgula, aqui tem um ponto final, aqui tem uma exclamação. Você precisa dar fluência à sua leitura. Então use a sua voz para manter o fluxo do pensamento do autor, em vez de interromper o pensamento do autor. Às vezes o autor não terminou a frase ali, mas a gente coloca um ponto final. Já reparou isso? Às vezes o versículo 1 e o versículo 2 formam uma frase só. O versículo 1 termina sem pontuação. Ou seja, deveria ser lido em sequência, sem parar. A gente, quando vai ler um versículo, a gente coloca como se fosse um ponto final no versículo. Mas não tem ponto final. Vocês entenderam a ideia. Apesar de que Jonas não tem isso. Mas o versículo não termina com ponto final e a gente coloca um ponto final ali. Isso atrapalha a fluência do autor. O autor não queria que parasse ali. Ele quer que continue. Então você tem que estar esperto quanto a isso. Lê o texto antes para se precaver disso. Quinto, leia com esperança. Esperança. Leia de tal forma que expresse que você crê naquilo que você está lendo. Você crê no poder daquela palavra. Você crê que o que você está lendo é a palavra de Deus que transforma vidas. Porque se você não lê crendo naquilo, como é que você espera que as pessoas tenham fé naquilo que você está lendo? Se nem o pregador acredita naquilo que ele está lendo, por que eu vou acreditar? Ele lê como se fosse um texto monótono. Ele lê como se esse negócio fosse uma parte chata da pregação, e daqui a pouco a gente vai para a parte legal, que é quando ele fica falando um monte de coisa e um monte de história. Leia com esperança. Um outro problema é ler o texto às pressas. Do tipo, eu preciso ler logo esse negócio porque eu sei que tem que ler a Bíblia, né? Daqui a pouco eu vou para a parte boa, que é quando eu falo, mas eu tenho que ler. E aí lê atropelando, lê sem como se fosse simplesmente um aviso, uma placa de aviso de trânsito. Não, leia como se fosse Deus falando, crendo naquilo que você está lendo. Sexto passo, leia com preparação. Preparação. Eu já disse isso aqui, mas ficou um tópico só para isso. Leia bem o texto antes de pregar. Leia bem esse texto, para que você não cometa erros que são evitáveis. Cometer erros é natural, porque nós somos seres humanos caídos, nós cometemos erros. E não dá para evitar todos os erros no púlpito. Sempre haverá erros, sempre, sempre. Não tem um pregador que não erre. O único que pregava com poder e autoridade já não está mais presente entre nós. Que pregava diferente dos escribas e fariseus, quem era? Jesus. Nunca cometeu um erro sequer na oratória e no conteúdo. Nós não somos ele. Então nós vamos errar. Mas há alguns erros que são possíveis de serem evitados. Por exemplo, às vezes o texto tem uma reviravolta, mas você está lendo tão desligado que você não percebeu a reviravolta. E aí o texto começa a ficar sem sentido. Às vezes o texto tem 2 pontos e vai começar, entre aspas, alguém dizendo alguma coisa. Mas você está lendo como se tudo fosse a mesma coisa, na mesma entonação de voz, você não reparou isso. Você está perdendo o detalhe da leitura, está perdendo o detalhe do texto, porque você não se preparou antes. Parece que é a primeira vez que você está tendo contato com o texto, e não deveria ser assim. Erros de palavras. Erros de palavras. Certa vez o irmão foi ler um texto em que diz, aquele texto de 1 Timóteo 6,16. O que possui ele somente, está falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o único soberano Senhor. O que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível. Ele leu assim, aquele que possui ele somente a imoralidade. Diz que Jesus, só ele tem a imoralidade. Por quê? Erros que são previsíveis se você estiver lendo e podem ser evitados, se você ler antes, se você se preparar antes. Nomes estranhos, tem texto que tem uns nomes esquisitos, que você nunca daria nem para o cachorro do seu inimigo. Aqueles nomes estranhos. Normalmente as pessoas travam nesses nomes, né? Quando vão ler, a pessoa não está preparada, né? Lê o texto, fulano, lê o texto tal, aí a pessoa vai lá, tem um nome esquisito, né?
Esses dias teve uma menina da igreja que teve um ataque de riso. Não sei se vocês lembram aí. Teve um ataque de riso, eu tive que, opa, obrigado, vamos embora. Eu tive que terminar a leitura. Porque era engraçado mesmo. Se ela cometesse aquele erro, eu também daria risada se eu estivesse lendo pela primeira vez. Então, às vezes, tem um nome difícil de ser pronunciado. Você não pode ser surpreendido. Porque você estudou o texto. Então, aquele nome difícil, você deveria ficar lendo e pensando nele o tempo todo. Eu não posso travar nesse nome. Eu não posso travar nesse nome. E eu vou ler o texto de maneira que eu leia esse nome fluentemente, como se fosse o meu filho. Como se eu estivesse bravo com ele e estivesse dizendo o nome dele completo. Fulano de tal, vem aqui agora. Você não esquece, porque você leu, você se preparou antes. Se você não se preparar, vai atropelar mesmo a leitura na hora. Isso não significa que não possa errar na hora. Às vezes o nervosismo faz você errar mesmo. Mas que não seja porque você não se preparou. E por fim, visualização, 7ª dica aí. Conheça bem o texto. Visualização, conheça bem o texto para que quando você ler o texto, pelo menos o texto bíblico, você possa erguer os olhos durante os intervalos, as pausas, das vírgulas, dos pontos. Você sabe a hora que dá para parar, porque você se planejou antes. Aqui eu preciso respirar para tomar fôlego para dizer a próxima frase. E nesse momento você leu tanto o texto que você consegue parar, levantar os olhos, olhar para a congregação e voltar para o texto. Porque você conhece o texto, você sabe que hora que dá para parar e olhar para as pessoas. Se vocês fizerem esse experimento domingo agora, vocês vão reparar que mais ou menos 30% da igreja não lê a Bíblia quando o pregador está lendo a Bíblia. Mais de 30% da igreja, em média, está olhando para o pregador. Mesmo com a Bíblia aberta no colo. Muitas pessoas olham para o pregador na hora que ele lê. Cada um com o seu motivo, mas olham. E quando você está dominando o texto de tal forma que consegue olhar para as pessoas, isso transmite muita segurança para o ouvinte. Esse cara conhece o texto. Ele está lendo para mim sem olhar para o texto, ou seja, ele quase decorou o texto. Traz muito mais credibilidade para aquilo que você vai falar, porque as pessoas estão te olhando. Então, se você consegue se preparar antes, dá para ter visualização na hora de ler o texto para as pessoas. Então, vale a pena se preparar antes. Tudo bem? Vamos para o último tópico? Distrações no púlpito. Todo mundo repara em tique ou mania que o pregador tem, né? Se o cara mexe muito a perna, né, Judão? Você estava mexendo agora. Tem uma irmã que não aguenta ver ele mexendo a perna. Se ele segura o púlpito o tempo todo, se ele não sai. Se ele não fica no púlpito, ele só sai, fica andando. Você está olhando para o pregador aqui, aí ele fala, olha o versículo 2, aí você olha. Quando você olha de novo, ele não está mais lá, ele está lá, porque ele está se mexendo. Então você precisa acompanhar ele, o pescoço até dói, tanto que todo mundo repara isso. Todo mundo repara. E isso vira piada também, né? Sempre vira. E eu sei que tem piada sobre mim. E eu sei disso. E eu sei que tem sobre os outros pregadores também. É inevitável, é inevitável. A gente vai brincar mesmo. E é assim. Qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é tentar minimizar o máximo possível essas coisas, né? Então, às vezes as pessoas reparam enquanto você arruma o óculos, às vezes reparam quantas olhadas em relógio você está dando. O Gil pregou esses dias, né? E ele ficava mexendo no microfone, e isso atrapalhava tanto o áudio quanto a atenção das pessoas. Às vezes é uma coisa importante, e não era culpa dele, porque ele estava mexendo porque o negócio ficava escapando, e tinha que ter sido arrumado antes, né? As mãos no bolso muito tempo, então toda hora está colocando a mão no bolso, às vezes não tem nem mais bolso para colocar a mão. Posição dos pés, às vezes fica repetindo a mesma palavra, né? Então, né? Então, né? 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 E repetindo a mesma palavra o tempo todo, e isso chama a atenção das pessoas. Muita movimentação, a impaciência.
Então, muito nervosismo, e o pregador está nervoso, deixa cair tudo, e isso chama atenção. E aí piora, né? Porque as pessoas percebem que você está nervoso, você vai ficar mais nervoso ainda, né? Né? Então, assim, é inevitável que a gente cometa essas coisas, mas tem algumas dicas que podem nos ajudar a tentar controlar essas distrações. A primeira dica é: ouça sua mensagem, ou assista sua mensagem. Ouça e assista, pode colocar as duas palavras aí. Ouça sua mensagem. Para alguns isso é terrível, ouvir a si mesmo. Porque aí você pensa: nossa, minha voz é feia desse jeito, eu achava que era bonita, né? Quando eu que falo, parece que é linda, mas quando eu ouço, né, uma gravação, mas é bom, porque isso vai te ajudar a reparar nas suas manias, quando você fala em público. Então, todas as pregações serão gravadas, todas. Vão ser editadas e vão ser divulgadas para vocês, tá? Lá no grupo de vocês. Então você vai poder rever o outro pregando e vai poder se assistir. Fala: nossa, não acredito que eu fiz isso. É bom, porque na próxima você vai lutar para não errar daquele jeito. Então é muito bom isso, porque na próxima vez você vai vacinado quanto àquilo, né? Vai te ajudando cada vez mais, te lapidando. Então ouça a sua mensagem. E aí a segunda dica é: use e abuse das críticas, os feedbacks, os retornos que as pessoas te dão sobre a sua pregação. Então, por que a sua família foi convidada? Por que a gente abriu para que você traga a sua família? Exatamente porque quem te ama mais é a sua família. A gente espera que seja a sua família. E a sua família vai te criticar para o seu bem. A menos que você tenha brigado com a tua esposa naquele dia, tenha disciplinado seu filho naquele dia, e ele está irado com você, vou descontar tudo agora. Mas, via de regra, é a sua família que mais se preocupa com você passar vergonha, né? Então eles querem te ajudar. Deveriam querer te ajudar, né? Mas, quando você vai pregar, peça para que as pessoas que mais te amam, para amigos próximos, pessoas que vão ser transparentes com você, que não vão só ficar te bajulando: e aí, como fui? Nossa, foi uma benção, pregou muito bem. Isso não ajuda. Onde fui bem? Na verdade não foi bem não. Então fale onde eu não fui bem. E aí destrincha: olha, foi nisso, você errou na leitura, você fez um gesto lá que não deveria ter feito, aquela piada não encaixou. E eu ouvi crítica, é muito bom. Olha, tem uma mania que você tem que nem você percebeu no vídeo quando você assistiu. Essa mania, não é verdade, eu tenho essa mania, nem reparei, né? Então, peça para que essas pessoas avaliem o tamanho da sua mensagem, os erros de português, os gestos que estão distraindo, a sua humildade. Às vezes você não comete nenhum desses erros, mas está muito arrogante. E peça para que eles te avaliem. O quanto você foi fiel ao texto, a relevância daquilo, né, se teve aplicação da mensagem ou não. Então, tenha essas críticas, né? É uma bênção, use e abuse das críticas. Tudo bem? Era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa última parte aí de entrega. Só tem uma última coisa aqui de distração: tome cuidado com a roupa que você vai usar. Tá? Roupa e acessórios. Então, barba não tem problema, viu? Nenhum problema. Né, Reinaldo? Tome cuidado, porque às vezes a roupa que você usa chama mais atenção do que tudo que você vai falar, né? Então uma roupa de político, sei lá, na época de política, roupa de time, né? Às vezes, tudo bem, não tem problema usar, mas às vezes vai chamar mais atenção a roupa de time do que o que você vai dizer, né? Às vezes a pessoa não torce para aquele time e ela gosta muito do outro time, e talvez já diga: eu não quero ouvir esse cara, né? Então você tem que saber onde você está e o que você vai fazer. Você vai lá não para você chamar atenção para si, você vai lá para chamar atenção para o texto. Depois que descer, troca de camisa, não tem problema. Mas toma cuidado com a cor da roupa, com o tipo de acessório que você usa. Às vezes um relojão desse tamanho assim, né? Às vezes sei lá, quer pregar de Ray-Ban, não sei. quer usar uma coisa que, porque eu gosto desse tipo de roupa, mas você tem que tomar cuidado, porque isso pode distrair as pessoas. E eles só lembrarem do tipo de roupa que você usou e não do que você pregou, né? Então toma cuidado com
a vestimenta também. Né? Não tem uma vestimenta correta, depende do ambiente onde você vai, mas que seja discreta, né? Que não chame mais atenção que o texto. Eu lembro, era um jovem que usava corrente, as correntonas de prata, né? E ele pegou um cabelão, e aí ele veio, faltou até um pente no cabelo, né? E aí ele pegava aqui, e ele ficava no púlpito, quase se jogando em cima do púlpito, puxava o púlpito para trás, e ele ficava batendo a corrente no púlpito, porque ele estava nervoso, e assim, foi terrível, ninguém nem lembra o que ele falou, e a crítica veio só pela postura dele, né? Então, tome cuidado, o púlpito não vai cair, você não precisa ficar tentando segurar o púlpito, e nem derrube o púlpito também, né? Porque às vezes pode querer ficar tão em cima do púlpito, que aí o bichinho vai entortar ali. Então, algumas dicas práticas aí, tá bom? Ninguém sabe tudo. Tudo que eu falei para vocês durante todas essas aulas são coisas que eu tenho que me disciplinar. E eu estou aprendendo essas coisas. E às vezes erro nas coisas mais básicas. Às vezes li o texto muito tempo antes e na hora alguma coisa me acontece e eu erro. É natural que a gente erre. O que a gente tem que tentar é não errar. Não errar. Que a gente não erre propositadamente, porque a gente foi relaxado, né? Esse é o alvo.